Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro, nós estamos com Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 2, o Reino de Deus. Ó Senhor Jesus, você quer nos mostrar a importância do seu reino, a importância da sua autoridade, da sua direção para nós, e a gente precisa, para isso, apreciar a palavra de Deus. Senhor Jesus, apreciar aquilo que Deus tem feito através da sua palavra. Ele criou todas as coisas, ó Senhor Jesus, e hoje também, através da sua palavra, Ele realiza a sua vontade. Por isso a gente precisa da palavra profética, a gente precisa realmente viver diante da palavra que o próprio Deus tem trago para nós, não de um conceito, mas Deus mesmo, ó Senhor Jesus, nos direcionando em todas as coisas. Ele quer trazer as coisas para a nossa realidade, Senhor Jesus. Ele quer trazer a sua realidade de fato para nós, e essa realidade ela tem que passar por Cristo. Cristo que torna todas as coisas visíveis. Cristo é que passa todas as coisas do lado de Deus para o nosso lado, Senhor Jesus. É Cristo que traz as coisas de Deus para a nossa existência. Ele que substantifica, Ele torna real, Ele é a nossa realidade. O que a gente precisa fazer é ir diante do Senhor, para desfrutar o Senhor e também para o Senhor desfrutar de nós. Ele criou o homem, Senhor Jesus, para ser a sua alegria, para ser o seu desfrute. O homem se perdeu no meio do caminho, mas o Senhor não desistiu. Ele está restaurando tudo através de Cristo em nós. Graças ao Senhor que nós temos Cristo. Ele é a nossa esperança da glória. A gente precisa realmente nos achegar à glória de Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e o versículo 9. Ó Senhor Jesus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Ó Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 7 ao 9. Ó Senhor Jesus. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Ó Senhor Jesus. Provérbios capítulo 8, do versículo 24 ao 31. Ó Senhor Jesus. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração, João capítulo 1, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, título de hoje. O mistério da criação. Ó Senhor Jesus. A palavra que pregamos tem o poder de colocar a vida das pessoas em ordem. Por meio da palavra, Deus criou o universo.
Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Por meio da palavra de Deus, tudo foi formado. As coisas visíveis foram criadas a partir das coisas invisíveis. Precisamos apreciar mais a palavra de Deus, pois é a palavra que faz a obra de Deus. Nosso Deus é invisível, e quando Ele traz algo à existência, Ele o faz a partir de sua essência, das coisas invisíveis. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, a luz veio a existir a partir de algo que já existia, Deus, pois Deus é a luz. A luz visível é composta de ondas eletromagnéticas em várias frequências diferentes. Contudo, essa é a luz visível que veio a existir da invisível, como uma figura da realidade que é Deus. Ó Senhor Jesus! Outro exemplo é o que está relatado no terceiro dia da criação. Em Gênesis 1, Deus ordenou que se ajuntassem as águas num só lugar e apareceu a terra seca. A partir disso, surgiu a relva, ervas e árvores que dão sementes. E Deuteronômio revela que Cristo é a boa terra, onde há mananciais profundos, fontes e ribeiros de águas, vides, oliveiras, figueiras e até ferro e cobre. A realidade dessa boa terra é o próprio Cristo. As riquezas invisíveis de Cristo estavam do lado invisível. Quando, porém, Deus criou e ordenou, haja a porção seca. Tais riquezas apareceram. Tudo o que Deus criou veio do mundo invisível, tendo a si mesmo sua essência como a realidade. Ó Senhor Jesus! No Evangelho de João lemos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, e todas as coisas criadas vieram à existência por meio da palavra. Até a palavra, por meio do qual Deus cria todas as coisas, é Deus, é o Filho, o segundo da Trindade. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. As coisas visíveis espelham o mundo invisível, e tudo foi feito por meio de Cristo. Cristo é a realidade de todas as coisas. É Ele quem substantifica, quem dá concretude ao invisível. Tudo foi feito por intermédio dele e para ele. Mesmo assim, um arcanjo, uma criatura, orgulhou-se de sua própria sabedoria e formosura. Tudo o que uma criatura tem, vem de Deus. Por isso, a criatura não tem de que se gloriar. Se Deus nos deu algo, é para ser usado por Ele. Mas o arcanjo se orgulhou por causa de sua sabedoria e formosura e se rebelou contra Deus. Devemos precaver-nos contra a beleza exterior, pois ela pode gerar orgulho interiormente. Ó Senhor Jesus! Esse arcanjo se orgulhou porque se achou sábio. Mas Cristo não era apenas sábio, ele era a própria sabedoria, descrita em Provérbios. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. O Filho é a própria sabedoria. Ó Senhor Jesus! Ainda em Provérbios lemos: o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Cristo, o Filho, é a própria sabedoria. Ele já existia desde o princípio da obra de criação de Deus. Desde a eternidade já havia sido estabelecido como a sabedoria. O Pai e o Filho viviam numa delícia, em meio ao desfrute e prazer, num relacionamento perfeito. Com Deus não há tédio, e sim felicidade e alegria. Ele criou esse mundo habitável. Os filhos dos homens foram criados também para o desfrute do Senhor, para Deus se deliciar. Hoje, Deus se delicia com a igreja, pregando o evangelho do reino dos céus, praticando sua palavra. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O
que Deus usa para colocar a vida das pessoas em ordem, debaixo de seu governo. Ó Senhor Jesus, é Cristo, é a palavra, Senhor Jesus. Como a gente viu aqui, né? Deus ele cria todas as coisas por meio da palavra. A palavra de Deus é quem realiza a obra de Deus. Mas mostrou para nós que essa palavra é Cristo. Tudo só pode se tornar realidade se passar por Cristo, Senhor Jesus. Cristo, ele é o conector. A gente precisa realmente estar ligado nisso. Cristo, ele é tudo. Então, Cristo, ele é a palavra. Eu tenho que me relacionar com a palavra de Deus, mas não com uma doutrina, um ensinamento, uma letra preta no papel branco, mas eu tenho que me relacionar na palavra com o próprio Deus. Ele é a palavra. Por ele, tudo se faz, Senhor Jesus. E para a gente realmente viver diante do Senhor, tem que ter realidade, tem que ter apreciação pela palavra. O Senhor, ele nos criou para ser o desfrute, mas ele também quer que a gente desfrute dele. A gente possa ver, né, a importância da palavra, a importância do próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. No ponto-chave de hoje, tudo o que Cristo é tem sido revelado a nós. O título de hoje fala do mistério, Senhor Jesus. Para Satanás era um mistério. Ele não sabia que Cristo tinha sido o ponto central de todas as coisas, porque Cristo foi criado muito antes dele. Ó Senhor Jesus, mas ele se orgulhou e ele queria tomar o lugar de Cristo. E ele não aceitou quando Deus mostrou para ele, olha, não é você, já tem Cristo, já tem o Filho, Senhor Jesus. E aí ele se rebelou. E ele quer nos levar hoje ao mesmo caminho de rebelião. Mas você pode falar, não irmão, mas eu amo o Senhor. Mas você também tem seu desejo, você tem sua própria maneira de pensar. Né? Aí o inimigo quer colocar em nós o quê? Uma sabedoria, uma formosura, uma beleza exterior. Isso pode nos corromper. Por isso a gente precisa da palavra profética. Precisa perceber, opa, é Deus falando. Não é a palavra que tem que mudar. Eu tenho que mudar, porque está saindo de Deus. Ela tem que me transformar. Ela tem o poder para isso. Mas eu preciso apreciar, dar valor, crer, obedecer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A palavra, ela tem um poder tremendo, Senhor Jesus. Ela pode realizar muita coisa. Mas se eu crer, se eu deixar a palavra operar na minha vida, se eu falar que não, nada vai acontecer, Senhor Jesus. A gente precisa realmente crer no Senhor. Ele mostrou para nós, tem vários pontos aqui, né? Os irmãos procuram colocar a palavra aqui de maneira didática e tal, mas as frases que o irmão fala nesse ponto aqui são riquíssimas. Ó Senhor Jesus. Né? O Senhor, ele realmente ele pode realizar muitas coisas. Ele mostrou para nós que Cristo, todas as coisas têm que passar por ele. Ele fala que Cristo é como um espelho, né? Você tem que ver a realidade. Quando você olha para o espelho, você vê o que realmente você é. Você vê a realidade ali. Mas Cristo é esse espelho, tem algo que está invisível. Está numa esfera onde a gente não alcança. E quando passa através de Cristo, ele vem para a nossa esfera, que é a esfera visível. Mas a gente precisa aprender que tudo que hoje é visível, tudo aquilo que a gente pode viver hoje, foi feito através de Cristo. Tudo foi gerado através de Cristo. E é isso que a gente precisa realmente perceber. A palavra, Cristo é a palavra. Não é simplesmente uma pessoa. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Como homem, ele veio em obediência à palavra. Se hoje eu quero realizar a vontade de Deus, eu preciso da palavra. Mas eu não posso pegar a palavra e usar do jeito que eu quiser. A palavra não pode ser uma mera ferramenta para mim, para alcançar alguma coisa que eu quero, que eu desejo. Senhor Jesus. Não, a palavra tem que ser um limpar, para tirar de mim toda cobiça, todo desejo ruim. Mostra para nós aqui, o inimigo estava cheio de sabedoria, ele se achou muito sábio, muito bonito, muito formoso, e se rebelou. Então ele falou, cuidado com a beleza exterior, porque ela pode gerar um orgulho interior. Então você pode olhar uma habilidade sua, alguma coisa e falar assim, poxa, é muito bonito, olha isso aqui que eu fiz para Deus, ficou perfeito. Eu conheço a vontade de Deus, eu é que entendo a palavra profética. Como eu já falei, né, e torno a repetir, a palavra profética não é só isso. O irmão está falando, ele está vindo para mim, agora eu vou usar. Não, eu preciso estar realmente de acordo com a palavra, crendo na palavra, tocando na palavra, porque ela é simplesmente o próprio Deus sendo transmitido para mim. Isso é segurança, isso é saúde, Senhor Jesus. Isso é tudo. E é isso que Deus quer fazer, Ele quer nos inserir nele. Mas não pode haver elementos de rebelião, de orgulho, né, de maldade, de soberba, de arrogância, de mau caminho, de boca perversa. Cristo vai aborrecer tudo isso. Por isso que a gente precisa se achegar à luz, né?
A Bíblia mostra para nós que muitas vezes a gente não quer se chegar à luz porque a gente não quer que as nossas obras sejam conferidas por Deus. Mas quando as nossas obras são feitas em Deus, a gente se achega para a luz. Senhor Jesus. Senão a gente vai valorizar nossas próprias coisas, assim como o povo judeu. Cada um já tinha o seu jeito, cada um já tinha o seu entendimento, cada um já tinha suas profecias. Aí veio Cristo, não é de acordo com o que eu quero, então esse aí não serve. Ó Senhor Jesus. Mas como a gente já viu, né? Mateus veio dando testemunho, os evangelhos vieram dando testemunho, e muitos não aceitam. Mas aí é que entra a palavra profética. A palavra profética tem o poder de colocar a vida das pessoas em ordem. Eu não vou conseguir convencer um judeu doutrinariamente. Eu não vou conseguir convencer um cristão doutrinariamente. Eu não vou conseguir convencer um ateu doutrinariamente. Eu não vou conseguir convencer ninguém, nem nada. Então a gente precisa realmente deixar isso de lado. Olha, se Deus me deu algo, é para ser usado por Ele, não é a minha habilidade. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, olha, Cristo muda tudo. Quando a gente aprende a viver por Cristo, a ouvir o Senhor, muda tudo. Por isso que nós somos o corpo de Cristo. E quando a Bíblia fala isso, eu já citei várias vezes, né, mas a gente precisa realmente guardar isso. Quando a Bíblia fala o corpo de Cristo, está mostrando para nós o corpo do ungido. Eu preciso agir debaixo de uma unção, não debaixo de opinião. A gente, na nossa opinião, a gente julga, a gente condena. Mas quando a gente está em Cristo, eu vou reter algo. Né? E é isso que você está mostrando. Não quer obras exteriores, não quer beleza exterior. Tudo que é exterior vai gerar um orgulho interior. Mas tudo aquilo que é em Cristo vai gerar em nós humildade, vai gerar em nós experiência, vai gerar em nós ver que, olha, não foi nada, não fui eu, foi o Senhor. É como o próprio Paulo fala, olha, eu realizei muitas coisas, mas se bem que não eu, mas a graça de Deus comigo. Então ele percebeu, se ele vivesse na presença de Deus, se ele deixasse o Senhor trabalhar nele, se ele valorizasse a palavra, né, se ele tocasse no poder da palavra, ou seja, se ele desse liberdade à palavra, as coisas iam acontecer. Ó Senhor Jesus. Por isso ele mostrou para vários, olha, eu não vim com bajulação, não vim com linguagem ostentando isso e aquilo, eu vim demonstrando o poder do Espírito. Porque Paulo já era poderoso, mas todo esse poder dele, todo o conhecimento, levou ele a ser contra Deus. E ele achou que estava fazendo a obra de Deus e estava fazendo maravilhosamente. E todo mundo dando tapinha nas costas dele. É isso aí mesmo, Paulo. Poxa, você é o cara. Ó Senhor Jesus. Mas um dia o próprio Deus apareceu para ele e mostrou, olha, você está me perseguindo. Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou a Jesus a quem tu persegue. Mas não estou perseguindo Jesus. Jesus já foi para a cruz. Não, mas quando você persegue a igreja, é a mim. Senhor Jesus, porque você está perseguindo aqueles que estão cumprindo a minha vontade, aqueles que estão sendo a minha expressão, aqueles que estão sendo o Cristo hoje na terra. Jesus foi crucificado, o Cristo continua, através do seu corpo, através da sua expressão. Por isso que a Bíblia fala, aqueles que querem viver piedosamente, ou seja, aqueles que querem expressar Deus, vão ser perseguidos. Aí Paulo de perseguidor passou a ser perseguido, porque ele percebeu, olha, tem que jogar tudo que eu conhecia fora, eu preciso ver agora de um novo ângulo. Então quando ele mostra para nós que as coisas visíveis vieram das invisíveis, mostra para nós que só há uma realidade, aquilo que Deus fez. Mas talvez isso não se torne nossa realidade, porque ainda não passou por Cristo na nossa vida. Então eu preciso tocar mais em Cristo, por meio da palavra, apreciando a palavra, apreciando o que a palavra faz. A palavra veio realizar algo e eu tenho que apreciar. Mas às vezes o que a palavra veio realizar não vai proporcionar boas coisas para mim, no meu conceito. Mas se eu for diante de Deus, eu vou ser iluminado. Quando Deus falou, haja luz, pôde haver luz porque Deus é a própria luz. Então hoje da mesma forma, assim como só pode me ver aqui porque a luz está acesa, se apagar as luzes aqui, a câmera vai estar ligada, eu vou estar falando, mas ninguém vai me ver. Porque falta luz. Assim, da mesma forma, Deus está mostrando para nós que sem receber a luz que é o próprio Deus, eu não estou enxergando nada. Eu posso achar que estou vendo as coisas, mas com meus olhos físicos, que tem uma luz física. Mas os meus olhos físicos foram feitos para ver as coisas físicas, porque tem uma luz acesa, Senhor Jesus, porque existe um Deus invisível que é uma luz e que quer me iluminar para as coisas que eu não posso ver com os olhos físicos, mas com olhos espirituais. Por isso que Paulo falou, olha, quando muitos hoje leem a Bíblia, leem a lei, fazem isso com o véu posto
aonde? Sobre os olhos do coração, para que não vejam, para que não creiam, para que não ouçam, ó Senhor Jesus, para que não se arrependam, para que não sejam justificados por Deus. Então, a gente precisa remover essas coisas, começar a enxergar. Hebreus, quando dá testemunho de Moisés, fala que Moisés ele via a forma do Senhor. Ele era alguém fiel em toda a casa de Deus. O único que é descrito dessa mesma forma é Cristo. Cristo ele era fiel em toda a casa, em todos os aspectos de Deus. Porque era como que via alguém que é invisível. Senhor Jesus, ele conseguiu ver através da cortina desse mundo, através da aparência, através das coisas visíveis, ele conseguiu ver uma realidade concreta. Por isso que mostrou para nós que Cristo, ele substantifica, ele traz a existência. Você pode dizer que algo é real, mesmo que os outros não possam ver. Porque para você a luz está acesa, para os outros a luz está apagada. Mas não é a luz física, a luz espiritual. Por isso que Cristo quer que a gente seja a luz. Ele falou que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E ele mostrou que não dá para esconder uma cidade que foi edificada sobre um monte. Assim como você não pode esconder a luz de uma candeia. Ela tem que estar num lugar para iluminar toda a casa. Então Deus quer nos colocar numa posição em que a gente possa iluminar. Senhores, mas que posição é essa? Não é uma posição de prestígio entre os homens, mas uma posição espiritual, uma posição diante da palavra. Por isso eu preciso da palavra profética. Porque eu preciso crer, eu preciso receber o próprio Deus que é a palavra. E não um conceito qualquer. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou para nós que tudo que é visível vem através do invisível. A figura da realidade que Deus é. A realidade do visível vem da realidade do invisível. Daquilo que Deus é. Sem Deus não existe nada. Por isso que mostrou para nós Cristo. Foi tudo feito por meio dele. Ele é a sabedoria. Ele é a palavra. Senhor Jesus. Ele que faz as coisas passarem do lado do invisível para o visível. Se você não crê em Cristo, não buscar a palavra de Cristo, não ouvir ou falar de Cristo, nada vai se tornar real na sua vida. Tudo vai ser um conceito. E é o que acontece hoje com muitos cristãos. Ah, eu creio nisso, creio naquilo. Um dia se decepciona. Ah, mas você não crê nisso e naquilo? Ah, fui enganado. Porque ele nunca conseguiu tornar real aquilo. Então ele estava apoiado em outras coisas. Por isso que hoje a gente mostra para os irmãos, a gente precisa ter uma base. A palavra tem que ter um fundamento para nós. Ela tem que ser apreciada, valorizada. Porque se eu me apoiar em outra coisa, ela pode desaparecer. Mas se eu me apoiar em Cristo, Cristo sempre é real. Mas a luz da palavra tem que vir e mostrar. Como mostrou, só pôde haver terra seca porque já havia Cristo. Já havia Cristo, né, o terceiro dia. Cristo começa a porção seca para poder brotar as coisas de vida, para alimentar o homem. Se Cristo não fosse o nosso alimento, se Ele não fosse a nossa boa terra, não tinha nada do que a terra produzir. Ó Senhor Jesus. Então Ele está mostrando para nós. Ele está trazendo para nós. Cristo é. As coisas surgem porque Cristo é. Então Deus não vai dar para você algo que Ele não é. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, olha, se Ele me deu algo, se Ele me deu uma habilidade, se Ele me deu alguma coisa, é para Ele usar. Porque Ele me deu através daquilo que Ele é. Então eu não posso hoje ficar olhando para as coisas de Deus. Mas eu preciso olhar para o próprio Deus. Eu preciso olhar para aquilo que é. Senhor Jesus. Aquilo que foi trago para a minha realidade, passou, né, através de Cristo, tem que ser a mesma coisa que Cristo é. Eu não posso criar uma outra coisa que não existe em Deus. Por isso que estamos mostrando a palavra profética. Porque hoje tem palavra de Deus por aí que não é profética. É um outro Cristo, é um outro evangelho, é outra coisa que não vai gerar Deus. Então a gente precisa realmente estar atento quanto a isso. Cristo, Ele quer tornar para nós visível, Ele quer tornar para nós real. Senhor Jesus. É Cristo que traz realidade. É Ele que dá realidade. É Ele que substantifica. Ele que dá concretude ao invisível. Ele torna concreto. Se o Senhor nos deu algo, Ele tornou concreto na nossa vida. Se tirar Cristo, vai tudo com Ele. Senhor Jesus. Porque Ele confiou a nós. É como uma pessoa que tem um carro da companhia, né? Olha, eu trabalho na empresa tal, eu tenho esse carro aqui. Aí ela acha que o carro é dela. Não, a empresa deixa o carro comigo, eu vou para cá, eu vou para lá. Aí se um dia ela for demitida, ela tem que devolver o carro. Senhor Jesus, o carro não é dela.
Mas, então é isso que tem que perceber. Se eu tenho algo, vem de Deus. É para Deus. Senhor Jesus. Eu não posso fazer como inimigo que se achou sábio, achou que era dele. Não preciso de Deus, isso aqui é meu. Ó Senhor Jesus. Mas ele não tem nada. Mas o Senhor mostrou para nós, olha, o Filho ele é a própria sabedoria. Ele é o próprio entendimento. Ele é a nossa fortaleza. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou, ele é a sabedoria. Habita com a prudência. Dispõe de conhecimento e de conselho. Onde a gente tem que buscar todas as coisas? No Senhor. A Bíblia fala que o homem natural não entende nada. Senhor Jesus. Mas o homem espiritual ele compreende todas as coisas. Quem é que pode dar testemunho do homem? Quem conhece o que está no coração do homem? É o homem espiritual. É Deus em nós. Ele vai nos dar a realidade, ele vai nos dar a direção. Mas como mostrou para nós, ele criou o homem para ser o seu desfrute, para se deliciar. E hoje Deus ele quer se deliciar com a igreja. Ele quer hoje a igreja vivendo na sua presença, com alegria, com prazer. E mostrou que Deus e Cristo estava tudo perfeito. E ele mostrou para nós que se eu viver diante de Deus também com alegria e prazer, isso é o início de um relacionamento perfeito, de um bom relacionamento. E é assim que Cristo quer se relacionar conosco. Não é através de criação, mas através da nova criatura, que acha em Deus tudo aquilo que realmente é prazeroso, porque Deus é isso. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.